Olá e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para vos falar sobre os meus dois livros, como me foram pedindo ao longo dos últimos dois vídeos e também enviaram-me algumas mensagens pelo meu Instagram. Eu decidi falar sobre os meus livros hoje. Então, eu publiquei o livro Our Demons com a Chiado Editora e o 7 Dias com a Chiado Editora também. Os meus dois livros foram publicados em 2016. Podemos começar a falar pelo Our Demons. O Our Demons foi publicado em março de 2016, foi o meu primeiro livro. O Our Demons já tinha sido escrito em 2015. Eu escrevi este livro durante 3 meses, em 2015, nomeadamente os meus meses das férias. Eu publiquei este livro em março do ano seguinte. Eu tinha escrito este livro em 2015 e eu escrevi durante o meu período de férias porque eu estava em aulas e ainda estava no meu... Ora bem, 2015 estava no meu nono ano, 10º. Foram as férias de um ano para o outro. O livro Our Demons fala sobre a Ellen e o Harry. A Ellen e o Harry têm um relacionamento complicado, eles são os dois da mesma turma, no entanto, eles não são mais ou menos, eles andam sempre às turras um com o outro e houve uma viagem que eles fizeram, uma visita de estudo que eles fizeram e o que é que acontece? Eles começaram a perceber-se que eles têm o mesmo problema, que é terem pesadelos, coisas horríveis que acontecem com eles e depois quando eles se percebem que ambos têm esse problema, eles começam a falar um com o outro, a ter aquele relacionamento de reciprocidade um com o outro, porque o problema é o mesmo e eles começam a entender como é que hão de lutar contra esse problema. Ao longo da história, nós vamos percebendo-nos sobre o relacionamento entre os dois personagens principais e vamos começando a entender o tipo de relacionamento que eles mantêm. Não é só este o único problema que o casal tem, começam a surgir outros problemas variados que vão contrariando aqui o relacionamento entre o casal, sendo complicado lidar com eles. No entanto, a força que o casal tem, que eles conseguiram encontrar um no outro, é isso que os move. O meu segundo livro foi o 7 Dias. Foi também publicado pela Chiado Editora, mas este foi publicado em 2016, no mês de dezembro. O 7 Dias fala sobre a Jéssica. A Jéssica tem 19 anos. E o que é que acontece aqui com a nossa Jéssica? A nossa Jéssica quer desistir de tudo porque a nossa Jéssica descobriu recentemente que tem um problema muito grave. E esse problema que ela tem vai-lhe causar muitos problemas a nível da vida dela pessoal. Ou seja, a Jéssica quer desistir de tudo. E no dia que ela quer desistir de tudo, porque ela está sem família, está sem amigos, perdeu o namorado, ela tem imensos problemas e ela sente que não consegue mais lidar com aquilo. No entanto, no dia que ela quer desistir de tudo, ela é resgatada pelo Henrique. E o Henrique quer mostrar à Jéssica, ao longo de 7 dias, que a vida dela não acabou. A vida dela precisa de ser vivida, digamos assim, até ao fim, de forma feliz, de forma alegre e não desistir. É claro que a Jéssica tem muitos problemas e o Henrique vai tentar perceber quais os problemas que ela tem e vai tentar ajudá-la a vivenciar esses últimos 7 dias dela. Eu achei por bem falar um bocadinho sobre o processo de escrita e o processo de editoria até aos meus livros estarem devidamente nas livrarias. Eu comecei a escrever, ou seja, o Our Demons foi escrito em 3 meses, como eu tinha referido. O Our Demons foi também um livro que me custou imenso escrever, e não só escrever como também corrigir. Um livro pesado, o livro tem 500 páginas, digamos assim, foi complicado ter aquela inspiração. No entanto, se calhar se fosse escrevê-lo agora, se calhar eu teria mais dificuldade, porque eu estou na faculdade e além de estar na faculdade é muito complicado ter uma inspiração assim, com imensos trabalhos para fazer. Por acaso, naquela altura eu tinha bastante inspiração, eu conseguia abstrair-me mais do que aquilo que eu sinto que me consigo abstrair agora, e foi com essa abstração, com essa inspiração, com
eu também li imenso, lia no Wattpad, na plataforma. A história foi inicialmente publicada nessa mesma plataforma do Wattpad, as duas. O 7 Dias, aliás, foi escrito antes da Oryamens. Agora falando sobre o 7 Dias, ele foi escrito antes da Oryamens, mas foi escrito muito rapidamente. Eu julgo que 3 semanas eu tinha escrito o 7 Dias. E nessas 3 semanas, eu lembro-me que a última parte do 7 Dias eu escrevi numa noite, o último capítulo. E que chorei imenso, porque é um livro que eu queria que tocasse às pessoas, como me tinha tocado a mim. É uma história que eu não me baseei, nenhuma das duas histórias eu me baseei em factos reais, é apenas fantasia e imaginação. Também me inspirei em algumas das histórias, agora não sei nomear porque eu li imenso e foi ao longo das histórias que eu fui lendo, foi aí que eu me fui inspirando. Está muito barulho aqui, mas é assim, está a chover, está uma tempestade horrível lá fora e eu espero que isto não se ouça, mas se ouvirem vocês já estão a perceber o que é que está a acontecer. O Oryamens e o 7 Dias foram as duas histórias que eu publiquei no Wattpad. Agora tenho imensas, se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui o meu user no Wattpad. O Oryamens foi um livro que atingiu as 500 mil visualizações. A 7 Dias, como é mais pequenino, julgo que atingiu as 50 mil, mas também é mais pequenino em comparação. Houve imensa gente que gostou das duas histórias e, como eu também queria publicar, eu queria mesmo sentir os meus livros na mão, eu decidi enviar o meu editorial para a Shed Editora. Eu enviei para outras editoras, mas a Shed Editora foi a única que me aceitou e então comecei a trabalhar com essa mesma editora. No início foi complicado porque tinha toda o financiamento, o alinhamento do livro, a correção, todos esses processos iniciais que têm que ser feitos para que o livro esteja no seu miolo, digamos assim, completo e estruturado e paginação e tudo mais, tinha que ser feito entre mim e a editora. Cessando todos esses processos de financiamento, aqui a parte do contrato, aqui a parte da paginação, a parte da correção, a parte do como é que eu quero que o meu livro se apresente, como é que eu quero, imaginemos por exemplo um capítulo, na verdade eu queria iniciar todos os capítulos numa página nova. No entanto, como o livro é muito denso e ia ficar ainda maior por eu querer assim, ou seja, acaba o capítulo anterior e logo a seguir nós temos logo imaginemos capítulo 51 e acaba aqui o nosso capítulo 51 e logo dão mais ou menos 2, 3 espaços e logo a seguir temos capítulo 52 e começa ali o nosso capítulo 52. Porque o livro tem 500 páginas e se eu quisesse iniciar, como eu tinha pensado inicialmente, um capítulo novo numa página nova ia ficar para aí com 700 páginas, sabe Deus. E então, como a editora me tinha falado, era muito complicado. Já era complicado para uma pessoa querer comprar um livro com 500 páginas, porque as pessoas têm sempre aquela coisa do o livro tem 500 páginas, como é que eu vou conseguir ler? Mas lê-se rapidamente, tem uma letra substancialmente grande. É um livro que eu acho que tem ritmo, que ali tem sempre coisas novas a acontecer. Pronto, e claro que as pessoas pensam sempre nos livros monótonos que nós alguma vez já lemos e que tinha tantas páginas que nós nunca conseguimos acabar aquele livro. Pronto, o 7 Dias, já é mais pequenino, eu queria muito publicar aquela história e com o dinheiro que eu consegui adquirir do Oryamens eu consegui publicar o 7 Dias, não foi... Eu consegui adquirir, se eu não tivesse conseguido adquirir aquele dinheiro do primeiro livro, porque nós financiámos o primeiro livro, mas depois é suposto nós conseguirmos o dinheiro de volta, ou seja, nós ao comprarmos os livros, depois nós compramos os livros à editora, que é esse o financiamento que nós temos que ter, e depois o que é que acontece? Nós ao vendermos os livros, porque eles dão-nos parte dos livros, que é isso que nós compramos no fundo, são os nossos próprios livros, e depois o que é que acontece? Nós vendemos os nossos livros para que consigamos angariar de novo o nosso dinheiro, o dinheiro que nós financiamos para os livros. Pronto, e como eu consegui a grande parte, eu julgo que sobraram uns 10, 15, ainda tenho aí alguns em casa, mas são uns
nem chega a 10. E então o que é que acontece? Foi com esse dinheiro que eu consegui publicar 7 dias e publiquei no mesmo ano. Todo o mesmo processo e depois de cessar esses processos, que era o que eu estava a falar anteriormente, nós passamos para a capa. E a capa tem que ser falada entre o editor e o escritor. E nós podemos dar ideias daquilo que nós queremos para o nosso livro. Uma vez que nós escrevemos o livro, nós temos uma ideia mais elaborada sobre aquilo que nós queremos para a nossa capa. Pronto. Tendo terminado a parte do design da capa, a parte podemos dar ideias, podemos até fazer... Eu, por acaso, eu gosto imenso de trabalhar num editor de fotografia e eu, no Overdemons não, mas no 7 dias eu quis trabalhar a capa e enviei para lá e eles trocaram as fotos por questões de direitos autorais de quem fotografou a imagem. Pronto, e cessando essa parte do design da capa, nós passamos para a parte da publicação do livro. O que é que acontece nessa parte? Nós temos que pensar o sítio, temos que ver se tem disponibilidade, temos que pensar em distribuir o máximo de cartazes possíveis. Eu falo para mim que fui uma escritora estreante, temos que distribuir o máximo de cartazes possíveis, publicações possíveis, divulgação o máximo possível, para que nós consigamos ter um mínimo de pessoas na nossa apresentação e para que consigamos, não é, falar sobre o livro ao máximo de pessoas que estão ali presentes e que depois nós pensamos que irão divulgar a palavra que nós estamos a divulgar para essas pessoas. Na minha primeira apresentação tive à volta de 100 pessoas, mas foi tudo aqui da minha... Além de família, foi tudo aqui do sítio onde eu moro. E depois, ao divulgar a nossa palavra, eu, como já tinha vários seguidores no Wattpad, várias pessoas de outros lugares também compraram os meus livros, mas esse processo de divulgação é muito importante para os escritores estreantes. As 7 dias Our Demons foram divulgadas no site da WUC e foram também divulgadas no site da Shed Editora. Ou seja, podem ser comprados agora, julgo que no site da Shed Editora e na WUC. Também tenho alguns em casa, lá está, como eu tinha dito, dos 7 dias também ainda tenho alguns. E o próprio escritor, tendo os livros, também pode enviar com a nossa própria assinatura para quem quiser. No meu caso, eu envio a nível nacional, para o Brasil já não envio porque fica um custo enorme. E nós temos também que fazer esse trabalho, o escritor tem que fazer esse trabalho de divulgação, de publicação, além de todo aquele trabalho que nós temos de escrever o livro, de pôr o nosso coração ali no livro e de redigi-lo e elaborá-lo como nós queremos, a nossa forma como nós queremos mostrar a nossa história às outras pessoas. O escritor também tem tudo isso. Claro que em colaboração com a editora nós temos essa facilidade de, além da editora publicar e divulgar o nosso livro, nós também temos que fazer a nossa parte, que é fazer o mesmo. Pronto, eu acho que é por aí. Um escritor estreante tem sempre que pensar na parte de editorial do livro, na parte de divulgação, E eu não tinha muito essa noção, eu achava que ia enviar para a editora e a editora devia ter todo esse trabalho. Não, nós precisamos ter esse trabalho. É muito importante o escritor relacionar-se com os seus livros e divulgá-los e tentar passar a palavra e criar sempre novas formas de dar a conhecer os nossos projetos e as nossas escritas e a forma... Tudo aquilo que nós fazemos é importante. Pronto, acho que é isso. Estavam curiosos em saber sobre isso e é por aí. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo. Espero que tenham gostado. Se tiverem algumas dúvidas, podem contactar-me. Podem contactar-me pelo Instagram que eu vou deixar aqui. Ou podem contactar mesmo através dos comentários que eu respondo às perguntas que eu souber responder, não é? Porque também há essa diferença entre editoras, porque a minha editora funcionou assim, mas outras editoras podem funcionar de outra forma. Aqui em Portugal existe essa diferença. E eu julgo que no Brasil também existe essa diferença. Pronto, é por aí. Mais uma vez espero que tenham gostado do vídeo e vemo-nos na próxima. Podem deixar também mais temas, mais coisas que gostavam de ouvir aqui no canal. Algumas coisas que quisessem que eu trabalhasse aqui no canal. Pronto, é isso. Espero que tenham um bom Natal e beijinhos!